Amém, irmãos? Deus é fiel e maravilhoso. Deus é muito bom, né, irmãos? Sem perda de tempo, eu já convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor nos Salmos, no livro de Salmos, capítulo 103. Livro de Salmos 103, irmãos. Lembrando sempre, né, que nós estamos aí num propósito de um ano, orando no Salmo 128, é o Salmos da família abençoada. Nós estamos orando para todas as famílias serem abençoadas, né, por Deus. A vontade de Deus é abençoar todos, irmãos, mas nós temos que aceitar essa bênção nas nossas vidas, né? Então nós oramos para Deus, para que todas as famílias venham ser grandemente abençoadas por Deus e com o principal, né, que é a salvação das almas de toda a família. Vamos lá, capítulo 103. Capítulo 103. Todos já acharam? Vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 2. Versículo 2 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Vou repetir: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Irmãos, Deus hoje Ele vai nos falar aos nossos corações, Ele vai falar aos nossos corações sobre a importância da gente não se esquecer de tudo que Ele faz nas nossas vidas, da gente sempre se lembrar de tudo que Ele faz nas nossas vidas. Então aqui diz, ó, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Os irmãos já podem se sentar em nome de Jesus, né? Sempre dando glória ao Senhor, porque Ele merece receber a adoração da igreja. Depois os irmãos leem todo o Salmo 103, irmãos. Esse salmo eu costumo chamar de Salmos da Gratidão. Do começo ao fim, é o salmista agradecendo as bênçãos do Senhor, né? Reconhecendo tudo o que Deus faz na vida dele. Então, antes de entrarmos aqui na palavra, eu quero estar também agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por esse dia de hoje, parabenizando todas as mulheres também, e os varões também, né, que ajudaram em oração também, que ajudaram também as mulheres, né, de uma maneira ou de outra. Quero agradecer toda a igreja e principalmente ao grupo de mulheres virtuosas, né, por aquele culto abençoado de ontem. Foi uma bênção do Senhor nas nossas vidas, e não somente nas pessoas que congregam aqui neste ministério, né, mas pessoas também que congregam em outros ministérios, até pessoas mesmo que não estão congregando, mas que estiveram aqui ontem, né, receberam de Deus, foram abençoadas pelo Senhor, e foi algo muito forte. Nós esperamos que seja o primeiro de muitos ainda, né, irmãos? O primeiro de muitos, mas já foi uma bênção do Senhor na noite de ontem, irmãos. Realmente saímos daqui regozijando e nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez, meus irmãos. É claro que sempre quando tem uma festividade, irmãos, nós já estamos acostumados com isso, né? Sempre quando tem uma festividade, que é aquele culto ali onde tem bastante gente, um culto ali bastante avivado, animado, muito poder de Deus, é claro que nós temos a tendência de no outro dia, até se nos sentimos assim um pouco cansados. Então eu sei que tem alguns irmãos que estiveram cansados hoje, né? Eu quero também pedir oração por algumas vidas que nos mandaram mensagens ali, que não poderiam vir essa semana para a igreja, porque tem caso positivo de Covid na sua família, nas suas casas. Então vamos orar por essas vidas, né? Jovens que têm aí muitas vezes enfrentado enfermidades, jovens aqui do grupo de louvor, que volta e meia está enfrentando alguma enfermidade também. Vamos estar orando por todos esses jovens, os jovens que estão aqui, os jovens que não estão mais aqui, mas vamos orar por todos para que Deus trabalhe na vida de cada um, irmãos. E aí nós temos uma missão nessa semana, porque a missão do crente não para, né, irmãos? Eu sei que todos aqui oraram, buscaram por este culto que teve aqui ontem, buscaram para que tudo desse certo, né, para que Deus abençoasse o culto. Aí os irmãos terminaram, as irmãs terminaram o propósito também de jejum e oração. Mas, irmãos, nós temos que continuar orando agora também para repreender as retaliações também. Porque vem retaliação, o inimigo não gosta de ver uma festa bonita daquela, né? Não gosta de ver a igreja abençoada. Então temos que estar orando pelas retaliações, para que Deus repreenda as retaliações. E uma coisa importante, irmãos, nós temos que admitir que nem todos na igreja vão estar apercebidos. Então o papel principal de orar é daqueles que estão apercebidos, aqueles que sabem do perigo espiritual que é o crente não orar. Então, os pastores em primeiro lugar, as lideranças também, o círculo de oração e toda a igreja, né? Toda a congregação,
nós temos o papel de continuar orando, irmãos. Vamos orar, porque sempre depois de um culto, né, nós vemos que às vezes a igreja está assim meio cansada, mas logo depois nós vamos orando, e aí os irmãos vão reavivando de novo, e Deus vai colocando tudo no lugar para a honra e para a glória do Senhor. Mas hoje eu não vejo ninguém triste não, hoje eu vejo todo mundo é feliz, não é verdade, irmãos? Pode até vir o cansaço físico, mas o nosso espírito se renova de glória em glória. O apóstolo Paulo, ele falou: ainda que o meu homem exterior se corrompa, se consuma, o interior, ele se renova dia após dia, de glória em glória. É isso que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus nessa noite. A palavra de Deus, essa palavra, primeiramente, claro, né? Deus, ele falou ao meu coração, irmãos, e essa palavra, em primeiro lugar, eu tomo ela para mim. Eu tomo ela na minha vida, porque o tema dessa ministração é: em tudo dê graças. É o que a Bíblia nos ensina, né? Em tudo dai graças. Pastor William, por que eu tenho que dar graças em tudo? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então até as coisas ruins vão contribuir para o nosso bem. Nós não estamos aqui querendo ensinar que você tem que comemorar uma doença, não é isso, né? Não é que você tem que comemorar uma derrota, não é isso, irmãos. Não é que você tem que comemorar um filho desviado, ou um filho nas drogas, não é isso que a palavra está dizendo. Quando a palavra diz em tudo dai graças, a palavra está querendo nos ensinar que em tudo nós temos que confiar em Deus. Em tudo nós temos que falar: Senhor, eu estou enfrentando essa situação, mas eu creio que o Senhor é capaz de me livrar dela e que o Senhor vai me livrar dessa situação. É como Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava morrendo lá naquela cruz, ele não murmurou, ele não reclamou, ele falou: Senhor, nas suas mãos, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. É nas mãos do Senhor que nós entregamos nossa vida, é nas mãos do Senhor que nós entregamos também todos os nossos problemas, todas as nossas provações, é nas mãos do Senhor. Então a gente passa pela prova, é dando glória a Deus, é agradecendo ao Senhor. Porque, irmãos, o ser humano, ele pode manifestar na sua vida duas características. Uma característica boa e uma característica ruim. Uma característica que é aprovada por Deus e uma característica que é reprovada por Deus. O ser humano, ele pode manifestar na sua vida uma virtude, mas ele pode manifestar também um defeito. Essa característica boa que eu quero trazer hoje aqui nessa igreja, a característica boa, a virtude que nós podemos manifestar é a gratidão. A gratidão é uma característica boa, é uma virtude boa, né, que todos nós podemos ter. Agora, a característica ruim que nós podemos manifestar nas nossas vidas é a ingratidão. O oposto da gratidão é a ingratidão. E como eu disse, né, eu pego primeiramente essa palavra para mim, porque quantas vezes eu não me pego reclamando por alguma situação? Às vezes vem alguma dificuldade, às vezes vem alguma chateação, às vezes vem alguma coisa, aí quando a gente vê que não, irmãos, nós já estamos reclamando. E a reclamação na Bíblia, a Bíblia também chama de murmuração. Às vezes a gente nem percebe, muitas vezes nós nem admitimos, mas no fundo, nós estamos murmurando, nós estamos reclamando, né? Certa vez eu ouvi uma pregação, achei muito forte essa pregação, que fala que a murmuração é uma intercessão demoníaca. É como se nós estivéssemos intercedendo, mas não por coisas boas, intercedendo por coisas ruins. É uma intercessão demoníaca, irmãos, a murmuração. Nós vemos que a murmuração é reprovada na Bíblia, a ingratidão é reprovada na Bíblia. Irmãos, e a gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus. A ingratidão afasta as bênçãos do Senhor. A gratidão atrai as bênçãos e a murmuração afasta as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Hoje, como eu disse, né, nós não queremos cansar os irmãos, nós queremos trazer uma palavra bastante objetiva, mas hoje eu vou trazer para a igreja, irmãos, 2 exemplos disso. Porque não adianta ficar só na teoria, né? Nós aprendemos na teoria, mas nós temos que ver também como isso aconteceu já na prática e como isso pode acontecer também. Os irmãos podem observar aquelas vidas que só reclamam, aquelas vidas que só murmuram, parece que a vida delas andam em círculo, né? Parece que a vida anda em círculo.
Às vezes a gente encontra com uma pessoa e a gente fala: e aí, como é que você está? Ah, eu não estou bem não, é muito problema, estou doente, é dificuldade financeira, nada vai bem. Aí sempre eu gosto de lembrar com os irmãos aqui, né, daquele desenho que tinha antes: ó céu, ó vida, ó azar. Não tinha um desenho assim, irmãos? Então, às vezes a gente encontra com a pessoa está ali, reclamando, né? Aí a gente passa um tempo, passa ali alguns meses, 2 meses, 3 meses, a gente encontra de novo com essa pessoa. E quando a gente pergunta: e aí, fulano, como é que você está agora? Ih, pastor, daquele tempo para cá as coisas só pioraram. Só piorou. As coisas aí que começou a dar errado, aí começou a desandar tudo. Aí a gente encontra, passa mais um tempo, encontra de novo com essa pessoa. E aí, fulano, pastor do céu, não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz para merecer tudo isso. Nada vai bem, nada presta. Então o que é isso, irmãos? É um círculo vicioso, né? A vida da pessoa está andando em ciclo. Nunca sai daquilo, irmãos. Só coisas ruins. A Bíblia cita o exemplo daquele povo que saiu do deserto. Aquele povo que saiu do Egito, perdão. Aquele povo que saiu do Egito, foi libertado por Deus. Aquele povo estava 430 anos, mais ou menos, presos ali na escravidão do Egito. E Jesus, Deus, ele levantou Moisés para libertar aquele povo. Quando Moisés libertou aquele povo teve que passar um período no deserto. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele período que o povo passou no deserto era para ser um período curto. Eram para eles chegarem na terra prometida rapidamente. Mas aquele povo começou a reclamar. Aquele povo começou a murmurar, irmãos. E aí uma viagem, uma travessia que era para ser rápida, acabou durando muitos e muitos anos, 40 anos no deserto. A Bíblia até ensina, irmãos, que para cada dia que o povo reclamava, era acrescentado 1 ano na travessia daquele povo. Ou seja, o povo era para atravessar o deserto em 40 dias, acabou atravessando em 40 anos, por causa da reclamação. Aquela geração que saiu do Egito, irmãos, não entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb. Somente a nova geração, os filhos daquelas pessoas que saíram ali do Egito. Por causa de quê? Da reclamação e da murmuração. Então veja que a bênção, no lugar de chegar mais rápido, a bênção foi se distanciar, se afastar, e muitos nem receberam a bênção. Então eu vou dar 2 exemplos aqui, irmãos, como a ingratidão ela pode afastar as bênçãos do Senhor, e vou dar um exemplo também que como a gratidão ela pode atrair as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Primeiro, vamos no exemplo aqui da ingratidão. Eu convido os irmãos a abrir aí no Salmo 106. Abram aí, irmãos, no Salmo 106. Esses salmos, irmãos, eu sempre li ele. É um dos salmos que eu acho assim mais fortes na Bíblia, e um dos salmos que nos ensina assim uma coisa que nós nunca podemos deixar de aprender na Bíblia. É um dos salmos que tem um dos ensinamentos mais poderosos da palavra de Deus para nós aplicarmos nas nossas vidas. Então olha só, Salmo 106, versículo 7. Vamos começar do 7. Vou ler aqui juntamente com os irmãos. A palavra diz assim: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram. Vamos ler o 6, irmãos? É importante ler o 6 também. Vamos começar do 6. O 6 diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Versículo 7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Aí olha só o que Deus fez, irmãos, por este povo. Ó, o versículo 8. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou. E os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. Olha só quantas coisas Deus fez para aquele povo, né? Versículo 11. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Versículo 12. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Só uma pequena pausa aqui, irmãos, continue com a Bíblia aberta. Uma pequena pausa. Então veja que aqui está relatando o que Deus fez, as maravilhas, os milagres, os livramentos que Deus deu para aquele povo. Porque quando Deus tirou aquele povo do Egito, Deus não deixou faltar nada. Quando o povo reclamava que faltava água, Deus ele mandava água através da rocha, né? A água saía da rocha. Quando o povo sentia fome, o maná caía dos céus. Quando o povo estava com frio e sem orientação, de noite, Deus ele fez surgir uma coluna de fogo
que iluminava o caminho daquele povo na direção correta e aquecia aquele povo para o povo não passar frio. De dia, quando o sol era escaldante, porque no deserto é assim, de noite é um frio que quase insuportável, mas de dia é um sol escaldante também. As temperaturas são extremas, né? Então de dia, quando o sol era escaldante, o que Deus fazia surgir? Uma coluna de nuvem, para proteger aquele povo do sol e também para direcionar aquele povo para o lado certo, para o povo não se perder. Vai dizer que as roupas daquele povo não envelheciam, as sandálias não se arrebentavam, ou seja, não faltava nada para aquele povo, irmãos. E aquele povo muitas vezes se esquecia das bênçãos do Senhor e começava a se lembrar das comidas do Egito, né? Às vezes o povo chegou até mesmo a reclamar do pão. Este pão vil? Nós vamos ter que comer este pão vil ou este pão maldito? O povo chegou a chamar o pão de maldito, irmãos. Vamos ter que comer esse pão maldito de novo. Irmãos, o maná era exatamente o alimento que o povo precisava, porque o povo estava passando pelo deserto. No deserto não tinha muitos médicos, não tinha muitos recursos, então não tinha, se o povo adoecesse ali, como que o povo ia ser atendido? Então, para o povo não adoecer, Deus ele enviou o alimento certinho para aquele povo, mas o povo não entendia isso. Então Deus protegia, Deus livrava de todo mal, e no primeiro momento, a palavra disse aqui que o povo até foi grato a Deus no primeiro momento. O povo até louvou ao Senhor, o povo até agradeceu a Deus no primeiro momento. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, não é diferente nos nossos dias atuais, né? Às vezes a pessoa está ali na presença de Deus, está uma bênção na presença de Deus, está louvando, está adorando, está fazendo a obra do Senhor. Mas aí, irmãos, quando vê que não, passa um pouco, a pessoa se desvia, a pessoa para de adorar, a pessoa para de fazer a obra, e quando vê que não, já começa a reclamar, já começa a murmurar. E olha só, irmãos, a palavra aqui continua. Nós paramos aqui no versículo 12, né? Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Agora olha só o versículo 13. Olha o que aconteceu do versículo 12 para o versículo 13. O povo estava louvando, o povo estava agradecendo. Agora olha o que aconteceu no versículo 13. Porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Irmãos, cedo porém se esqueceram das maravilhas de Deus, se esqueceram das obras de Deus. Quando fala cedo, é que o povo esqueceu rapidamente. Não durou muito tempo essa gratidão no coração do povo, e o povo começou a ficar ingrato ali para com o nosso Deus, irmãos. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina algo muito forte. A palavra do Senhor nos ensina que nós podemos esquecer das bênçãos do Senhor. Se você olhar para a Bíblia está cheia de exemplos onde o próprio Deus manda a gente não esquecer, não se esquecer das maravilhas de Deus, lembrar-se e recordar das maravilhas de Deus. Se os irmãos forem lá depois, ler lá em Deuteronômio 8, a Bíblia vai dizer isso. Deus ele estava falando ali, ó, se suas riquezas aumentarem, se as suas fazendas aumentarem, se seus gados aumentarem, se tudo isso aumentar, se você começar a ser abençoado, não se esqueça que não foi a força do seu braço. Não se esqueça que foi o seu Deus que fez tudo isso. Não se esqueça, não se esqueça e não se esqueça. A Santa Ceia, a Bíblia fala que nós estamos na Santa Ceia fazendo o quê? Fazendo memória. Não se esquecendo, fazendo memória de tudo que Jesus fez por nós. Né, irmãos? Quando foi erguida aquela pedra chamada Ebenezer, aí foi dito, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por que foi erguida aquela pedra, irmão? Para se lembrar dos feitos do Senhor. Então a Bíblia está cheia de exemplos que nos mostram que nós não podemos esquecer as bênçãos que Deus faz nas nossas vidas. Porque, irmãos, a reclamação é isso. A reclamação é a gente se esquecer. A reclamação é nós não trazermos à nossa memória o que Deus já fez por nós. Às vezes nós reclamamos tanto daquilo que nós não temos, que nós esquecemos de agradecer aquilo que nós já temos. Nós focamos naquilo que nós não temos, mas esquecemos de agradecer aquilo que Deus já fez por nós, irmãos. Então olha só, no versículo 13 diz, ó, porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Então o povo se tornou ingrato. Aí veio as consequências. Olha o versículo 14, ó. Mas deixaram-se levar a cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Versículo 15, e ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Em algumas traduções, né, vai falar que Deus enviou ali uma doença, uma enfermidade para aquele povo. Então o que aconteceu, irmãos? A Bíblia está relatando
de quando aquele povo ali sentiu saudade da comida do Egito. No Egito a gente tinha ali os pepinos, os repolhos, as carnes, e hoje em dia nós temos que comer só este pão. E aí aquele povo ficou pedindo, quero carne, quero carne, quero carne. Aquele povo ficou reclamando, murmurando, até que chegou o momento que Deus falou, vocês querem carne? É carne que vocês querem? Vocês estão desprezando minhas bênçãos? Então é a carne que vocês querem? Então Deus fez o quê? Enviou ali milhares e milhares de codornizes, né? Enviou carne. A Bíblia vai dizer que aquele povo comeu tanta carne, comeram tanta carne, irmãos, que a carne começou a sair por todos os buracos ali, né? Daquele povo ali naquela época. Aquele povo ali começou a adoecer, começou a passar mal. Foram meses e meses ali, irmãos, que Deus enviou provisões, mas aquele povo ali, a gula, a Bíblia vai falar da gula. Eles tiveram gula ali no deserto, irmãos, uma cobiça, né? Uma cobiça, o que é, irmãos? Cobiça é a gente querer aquilo além do necessário. Às vezes uma coisa que a gente nem precisa, mas a gente fica ali cobiçando. Não é nem aquilo que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós ficamos ali cobiçando. Então note que Deus, Ele entrega o homem aos seus próprios desejos. É isso que você quer, meu filho? Deus, Ele insiste muito, né? Deus, Ele exorta, Deus, Ele disciplina, Deus, Ele fala, Deus, Ele insiste, Deus, Ele repreende, Deus, Ele aconselha várias e várias vezes. Mas quando a pessoa não quer, Deus fala, eu estou querendo te direcionar pelo caminho certo. Mas já que você quer ir para o caminho errado, então vá para o caminho errado, já que é isso que você quer. Porque Deus, Ele respeita as nossas decisões, as nossas escolhas. Então vai dizer ali que Deus, Ele concedeu o que aquele povo queria, mas enviou uma doença. Então veio o quê? A consequência. Notaram, irmãos? Notaram que a ingratidão afasta as bênçãos do Senhor? No lugar de atrair, a ingratidão afasta as bênçãos do Senhor. Aí eu comecei a meditar sobre algumas situações, irmãos, que nós vivemos também. Veja que Deus, irmãos, um ser perfeito, porque Deus é um ser perfeito. Deus é um ser de amor. Deus, Ele só fez coisas boas para aquele povo, não é verdade? Aqui foi dito tudo que Deus fez. Deus, Ele só fez coisas boas para aquele povo, mas ainda assim o povo foi ingrato. Ainda assim o povo virou as costas para Deus. Aí eu comecei a trazer para algumas situações que nós passamos aqui na igreja, ou algumas situações também até que nós passamos na nossa família também, né? Quantas vezes, irmãos, a gente se esforça tanto para ajudar uma pessoa? Quantas vezes a gente se esforça tanto para abençoar a vida daquela pessoa, para fazer algo de bom para aquela pessoa? Aí a pessoa muitas vezes também é ingrata. Eu fico pensando, mas se com o próprio Deus, né, que é perfeito, as pessoas foram ingratas, imagine comigo e com você que somos imperfeitos também, né? Então também nós convivemos com isso. Aí eu pensei, eu que sou um pecador, a ingratidão não entristece nosso coração, irmãos? Vamos falar a verdade? A ingratidão entristece nosso coração, porque nós aprendemos que nós não podemos fazer algo esperando algo em troca. Não, nós temos que fazer o bem sempre sem esperar algo em troca, porque o nosso galardão vem do Senhor. Agora vamos falar a verdade, irmãos, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Então muitas vezes quando alguma pessoa nos trata com ingratidão, nós não entristecemos nosso coração. Agora imagine Deus, imagine um Deus que é perfeito, imagine um Deus que é santo, imagine um Deus que é amor. Aí a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então a ingratidão entristece o coração do Senhor. E uma coisa também que eu observo, irmãos, que até aproveitando que hoje é o dia do pastor, né? Aproveitando, eu quero pedir oração para toda a igreja, que hoje é o dia do pastor. E ali, irmãos, foi interessante que logo cedo de manhã, o pastor Emerson, né, me mandou ali uma imagem, uma mensagenzinha, falando, feliz dia do pastor. Aí eu falei, obrigado, pastor Emerson, Deus te abençoe também, feliz dia do pastor também, né? Mas eu falei, pastor Emerson, eu sempre me confundo com essas datas aí do dia do pastor, porque eu não sei a data certa até hoje. Porque uns falam que é uma data, outros falam que é outra. Aí eu comecei a dar uma pesquisada ali, né? E realmente tem muitos sites ali que dizem que o dia do pastor é o 2º domingo de junho, né? Então ali eu vi uma confirmação que era o dia do pastor hoje mesmo, né? Aí logo depois nossa irmã Raimunda colocou também, os irmãos colocaram ali o feliz dia dos pastores, né? Então, irmãos, nós somos gratos. Aí minha esposa falou, mas William, será que hoje é o dia do pastor mesmo? Eu falei, Nilma, não quero nem saber. Se as pessoas estão me desejando bênçãos, eu quero receber a bênção. Se é hoje ou se não é, eu quero receber a bênção. Amém, obrigado, Deus abençoe. Eu recebo em nome de Jesus, quero receber a bênção. Irmãos. Então, aí eu fiquei pensando em algo, irmãos, porque nós precisamos de oração, porque realmente, irmãos, nosso coração tem que aguentar muitas coisas. Coração do pastor, irmãos, é um baque atrás do outro, né? Porque são muitas vidas envolvidas.
São muitas vidas que nós cuidamos de muitas vidas. E uma das coisas, assim, irmãos, que é mais difícil de, muitas vezes, assim, a gente assimilar, é quando a gente leva a culpa de algo que nós não temos culpa. Porque muitas vezes, irmãos, nós não somos perfeitos, nós erramos também, né? Às vezes vem crítica, às vezes as pessoas querem nos culpar, às vezes pode até ser que em algumas situações nós temos sim a nossa culpa, às vezes as pessoas criticam com razão, mas muitas críticas, irmãos, são injustas. Muitas críticas são sem razão. E eu já percebi que quase sempre a culpa vai em quem? No pastor. Ontem eu estava tendo uma experiência ali fora, né? Ontem eu tive uma experiência, aquele culto abençoado, e eu estava ali fora, né, conversando com o pastor Evaldo, e conversando com o meu colega lá do meu serviço, com o irmão Wellington, que todos conhecem aqui também, né? O irmão Wellington da família Vilarinho. E aí, irmãos, uma abençoada que estava aqui, né? Uma irmã que já congregou aqui neste lugar, uma abençoada, ela foi ali fora, né? Ela começou a conversar comigo ali fora. Pastor, tudo bem? Na bênção e tal. Comecei a conversar, perguntei como estava a família e tudo. Aí ela falou, pastor, eu vou separar uns dias para vir aqui. Eu falei, pode vir, irmão, fica à vontade, pode vir, traga a família, pode vir. Aí eu falei, vem amanhã mesmo. Ela, não, pastor, estou congregando lá na igreja presbiteriana e tal. Aí eu, amém, irmã, glória a Deus, amém. Aí chegou um momento, irmão, estava na frente do pastor e na frente do meu amigo, né? Aí chegou um momento que ela falou assim, ó, pastor, mas eu não saí daqui porque eu quis, não. Eu saí daqui porque vocês me tiraram daqui. Irmãos, na mesma hora eu falei, ó, como é que o inimigo é sujo, quer nos acusar, né? Estava na frente do meu pastor aqui da igreja e do meu amigo lá do meu serviço. Porque quem me conhece e quem conhece a história dessa igreja sabe. Agora, e quem não sabe? Pode até acreditar na mentira de Satanás. Então, irmãos, a abençoada, ela não estava com compromisso nenhum com a igreja. Fazia tempo que não pisava o pé na igreja, não dava satisfação de nada. Às vezes a gente perguntava alguma coisa na mensagem, não nos respondia. Estava causando confusão com todo mundo, com os grupos, com a igreja, causando confusão com todo mundo. E não tomava ali uma posição. Então, irmãos, aconteceu que ela saiu da igreja, aconteceu que ela saiu. Eu tive que tomar uma atitude, porque o nosso papel é qual? Organizar a igreja. Nosso papel é não causar tumulto na igreja. E uma das coisas que tem me preocupado é o grupo do WhatsApp. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a pessoa sai da igreja e não comunica nada. A gente nem sabe se a pessoa está congregando ou se não está congregando, a gente não sabe de nada. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Aí depois, quando a gente vai perguntar pela pessoa, vai querer ter notícia da pessoa, não, pastor, eu não estou mais na igreja não, saí da igreja, estou congregando em outra igreja. Só que continua ali no grupo. Aí eu percebi uma estratégia do inimigo. Até é bom os irmãos ficarem atentos a isso. Porque o que acontece, irmãos? Eu entendo o seguinte, se a pessoa sai da igreja porque não gosta mais da igreja, porque não gosta do pastor, ou sai com o coração sujo, ressentida, magoada com alguma coisa, a pessoa não vai desejar o bem da igreja não, sabia, irmãos? A pessoa não vai desejar o bem da igreja. A pessoa vai desejar que a igreja se esvazie. A pessoa vai desejar que o grupo de louvor saia todo mundo do grupo de louvor. Por quê? Porque está com o coração sujo. Então veja, irmãos, que é um perigo ali, entendeu? De não estar no mesmo foco, de não estar na mesma visão. Então, o caso dessa irmã, estou explicando isso para os irmãos entenderem. O caso dessa irmã é que chegou um momento que, como a irmã não dava mais satisfação, não estava mais na igreja, irmãos, aí nós temos que fazer o quê? Organizar o grupo. O grupo do WhatsApp é para quem é congregante da igreja. Não tem sentido. A pessoa está em outra igreja, congregando em outra igreja, ainda no grupo do WhatsApp da igreja, fazendo o quê? Né? Aí o que acontece? Não dá um bom dia, não dá uma paz do Senhor. Às vezes um irmão faz um aniversário, não dá feliz aniversário para o irmão. Então o que quer no grupo? Não é verdade, irmãos? Então nós temos que organizar isso. Só que eu percebi uma estratégia do inimigo. Às vezes a pessoa não sai do grupo porque ela espera o pastor tirar ela do grupo. E quando o pastor tira ela do grupo, aí fala, não fui eu que saí, foi o pastor que me tirou. Percebeu, irmãos? Estou falando isso para os irmãos ficarem atentos, porque eu percebi isso. Falei, como o inimigo é sujo. Foi o que aconteceu ontem. Não fui eu que saí, foi vocês que me tiraram. Aí eu falei assim, eu não vou nem falar nada. Falei para ela, não vou nem falar nada. Porque quem nos justifica, irmãos, é o Senhor. Graças a Deus, o irmão Wellington, ele me conhece. Ele me conheceu quando eu estava no mundão. Ele me conheceu quando eu era bêbado, quando eu era drogado. Ele me conheceu quando eu estava no mundão. E ele me conhece agora quando eu estou na presença do Senhor também. Ele sabe que uma coisa que eu sempre tive na minha vida é a sinceridade. Comigo é assim, irmãos. A sinceridade. Eu não fico disfarçando na frente do irmão. Se eu gostei é assim, se eu não gostei é assim, é assado, é assim, é assado. Eu sei que muitas vezes isso pode ser uma virtude, mas às vezes pode ser um defeito também, se eu não souber controlar isso, né? Mas ele sabe que é assim, ele me conhece. Então o inimigo é que é envergonhado numa situação dessa. Mas olha, irmãos, a questão do pastor levar a culpa. Porque se a gente for analisar assim, muitas vezes o irmão pode pensar, mas uma certa situação na igreja é porque falta sabedoria para o pastor. É claro que
em muitas situações pode faltar mesmo sabedoria para o pastor em algumas situações. Mas nem sempre é isso, irmão. Sabe por quê? Imagine uma coisa. Olha só o tanto de coisa que Deus fez para esse povo. Irmãos, e existe alguém mais sábio do que Deus? Existe alguém mais sábio do que Deus? Não, né, irmãos? E mesmo assim o povo não foi ingrato? Mesmo assim o povo não saiu da presença de Deus? Então nem sempre é falta de sabedoria. Agora, olha o exemplo do Jardim do Éden. Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles estavam num lugar perfeito, num ambiente perfeito. O próprio Deus é que ensinava eles. O próprio Deus. Então, irmãos, fazendo uma analogia, é como se Adão e Eva eles estivessem na melhor igreja, congregando na melhor igreja com o melhor pastor. Não é verdade? Eles estavam na melhor igreja, congregando com o melhor pastor. E mesmo assim eles não desobedeceram. Mesmo assim eles não pecaram. Mesmo assim eles não erraram. Então note, irmãos, que nem sempre é culpa do pastor, nem sempre é culpa da igreja, nem sempre é culpa do irmão. Nós temos que aprender, irmãos, a assumir os nossos erros, assumir os nossos fracassos, assumir as nossas derrotas, irmãos. Porque muitas vezes nós vamos querer achar um culpado para as nossas próprias derrotas. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Eles quiseram culpar até mesmo Deus. Adão falou, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor, que me deu o fruto para comer. Foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Foi isso que ele quis dizer entre linhas, né? Então note que quis culpar até o Deus que é perfeito. Agora imagine o pastor, irmãos. Então o pastor está sempre levando a culpa de muitas coisas. Então, meus irmãos, nesse dia do pastor também, ore por nós. Porque nós estamos falando aqui de ingratidão e de gratidão. E nós convivemos com muita ingratidão também. Só que eu não vou julgar ninguém, irmãos, porque muitas vezes também eu sou ingrato. Tenho que reconhecer isso, né, que nós somos falhos. Então não vou julgar ninguém, mas nós pedimos oração. Então os irmãos perceberam como que a ingratidão afasta as bênçãos do Senhor. Agora vamos perceber, irmãos, vamos aprender como que a gratidão atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Convido os irmãos para nós abrirmos aqui, ó, em Marcos. Abra aí, irmãos, em Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, irmãos. Abra a palavra de Deus aí em Marcos. Marcos, capítulo 6. Para a gente aprender algo valioso aqui, ó. Marcos 6, versículo 41. Marcos 6, versículo 41. Deixa eu ver, essa versão está a mesma que a minha. Então vamos ler aqui na minha mesmo. Marcos capítulo 6, versículo 41. Todos acharam? Nós falamos primeiramente de uma coisa ruim, né? Gratidão. Agora nós vamos terminar com chave de ouro, né? Com uma coisa boa. Porque a Bíblia fala que o final das coisas é melhor do que o começo, irmãos. Então olha só. Marcos capítulo 6, versículo 41. Diz assim, ó. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os dois peixes por todos. Então aqui está falando de quê, irmãos? Da multiplicação dos pães e dos peixes. Todos conhecem essa história, né? De Jesus aí, esse relato. Então, irmãos, na minha tradução está dizendo aqui, ó, Jesus ele pegou os pães e abençoou. Mas tem algumas versões que vai dizer assim, ó, tendo pegado os pães, Jesus ele deu graças. Deu graças pelos pães, né? Eu creio que em outros evangelhos também está dizendo isso, que Jesus ele deu graças pelos pães, ou seja, ele agradeceu. Então eu vou contar aqui o contexto dessa história para os irmãos entenderem. Vai dizer que Jesus ele estava ali ensinando como sempre, andando com os discípulos, e estava ali perto dele uma grande multidão. A Bíblia vai dizer que eram mais ou menos 5.000 homens. E antes, irmãos, a tradição dos judeus era não contar as mulheres e as crianças. Eles contavam só os homens. Mas ali não tinha só homens. Havia 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, fazendo um cálculo, irmãos, nós podemos dizer que tinha mais de 10.000 pessoas ali, contando com mulheres e crianças. Ali havia mais de 10.000 pessoas. Mas aquela multidão estava cansada. Aquela multidão estava com fome. E aí os discípulos, né, aquilo começou a chamar a atenção dos discípulos. Os discípulos falaram: mestre, olha só essa multidão. Eles estão cansados e eles estão com fome. Despede eles, ou seja, manda eles embora, porque nós não temos como dar de comer para essa multidão. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Jesus falou: dá de comer para eles vocês mesmos. Vocês mesmos alimentem essas multidões aí. Aí os discípulos ficaram assim surpresos. Mas como assim, né? Que as coisas de Deus muitas vezes ultrapassam a lógica do homem. Aí os discípulos falaram: como assim, Senhor? O que nós vamos dar para essa multidão comer? Mesmo se a gente tivesse 200 denários, não daria para comprar tantos pães
para tanta gente assim. É como se eles estivessem falando assim, mesmo que a gente comprasse os pães de todas as padarias aqui da região, ainda não daria para alimentar essas pessoas, que são muita gente. Não teríamos dinheiro suficiente para alimentar de tanta gente assim. Então era muita gente mesmo, né, irmão? Como que nós vamos dar de comer para essas pessoas? Aí nessa versão aqui, né, nesse relato de Marcos, aí a Bíblia vai relatar que Jesus falou, o que é que vocês têm aí? Em outro evangelho, né, vai dizer que havia ali um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Aí sabe o que tinha lá, irmãos? 5 pães e 2 peixinhos. Olha só, irmãos, que interessante. Havia 5 pães e 2 peixinhos. Aí, irmãos, eu acho interessante a atitude de Jesus, né? Porque Jesus, ele podia pegar ali aqueles pães e aqueles peixes e falar, só isso, Senhor? Reclamar com Deus, né? Pai, só isso? Como é que eu tenho que alimentar uma multidão dessa e eu tenho apenas isso, só 5 pães e 2 peixes? Jesus, ele poderia ter reclamado. Ele poderia ter sido ingrato. Ah, não, Senhor, como é que o Senhor me dá só 5 pães e 2 peixes para mim virar aqui para alimentar essa multidão? Irmãos, muitas vezes nós não podemos ser assim também. Quantas vezes nós não corremos o risco de reclamar do nosso salário? Ah, Senhor, só isso que o Senhor me dá? Quantas vezes nós podemos reclamar de algo que está ali escasso nas nossas vidas, algo que aos nossos olhos é pouco? Ah, Senhor, só isso? Como é que o Senhor faz isso? Como é que meu salário é pouco desse jeito? Como é que o Senhor só me dá essa comida para comer? Como é que eu só tenho esse alimento? Como é que eu só tenho isso em casa? Nós corremos o risco de reclamar. Mas Jesus não reclamou. Jesus ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu. Jesus, ele foi grato. Jesus, ele abençoou. A Bíblia nos ensina que Jesus, ele erguia aos céus assim e falava, Senhor, graças te dou por este alimento. Então ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e falou, Senhor, graças eu te dou por este alimento. Certa vez, irmãos, eu estava no meu serviço. Certa vez eu estava lá na Nova Cap. Eu era ainda novo lá na Nova Cap, né? Aí eu levava comida, levava marmita. Sempre levava marmita, não tinha muitas condições de comprar, não. E eu era igual meu filho. Meu filho hoje em dia é a mesma coisa. Irmãos, meu sonho era comprar marmita, comer marmita fora. Porque vem aquelas marmitas ali no isoporzinho, né? Às vezes vem aquela comida bonita. Às vezes não tem nem a mesma qualidade que tem a nossa comida da nossa casa, né? Mas a gente quer porque é diferente, porque vem ali bonito, é algo atrativo, né? Então meu sonho era comer marmita. Mas às vezes não tinha dinheiro. Aí quando eu via meus amigos ali comprando marmita, irmãos, eu ficava olhando assim, nossa, eu queria comer uma marmita também. É igual minha esposa fala, né? Às vezes minha esposa fala assim, eu não vou mentir não, eu fiquei com inveja. Minha esposa fala, eu não vou mentir, que eu não posso mentir, eu fiquei com inveja. Então às vezes, irmãos, eu via ali eles comendo marmita, e às vezes tinha amigos meus, né? Que não levavam comida de jeito nenhum. Todos os dias ele comprava marmita onde ele ia. Comia nos restaurantes, comprava marmita, eu falava, nossa, e é abençoado, né? Todo dia ali comprando marmita. E eu queria comprar. Só que quando eu não tinha dinheiro, levava lá. E a gente esquentava, irmão, sabe em quê? Esquentava num fogãozinho assim, ó, numa latinha. Furava a latinha todinha, colocava o álcool e acendia o fogo. Acendia numa latinha, porque a gente trabalha na rua, né? Então a gente acendia desse jeito. Era essa as nossas condições. Aí certa vez, irmãos, tinha uma encarregada lá, uma encarregada de outra turma. E aí ela comprou a marmita. Ela comprou a marmita ali, né? Aí a marmita nesse dia veio com carne moída. Irmão, sabe o que ela fez? Ela pegou a marmita, quando ela abriu a marmita ali, porque às vezes a gente escolhe, né? Mas tem vezes que tem lugar que não escolhe, compra o que tem, né? Ou às vezes pede para alguém comprar. Sei que quando chegou lá, a marmita, irmãos, tinha carne moída dentro. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela pegou essa marmita e jogou a comida fora e falou, nem na minha casa eu como boi ralado. Irmãos? Nem na minha casa eu como boi ralado. Jogou fora. Irmãos, eu fiquei triste. Falei assim, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Eu doido para comer. A mulher joga fora. Irmãos, certa vez também foi lá em Taguatinga. Eu era menino, mas eu nunca esqueci disso. Antigamente os irmãos lembram que o governo, eles davam, né, alimentos, dava cesta básica, né? O governo dava antes, dava alimentos, dava cesta básica, os irmãos lembram? Dava feijão, né? Às vezes dava ticket de leite, o governo dava algumas coisas, algumas assistências. Aí, irmãos, eu lembro que nós ganhávamos feijão, né? Pacotes de feijão do governo. E tinha a marcazinha do governo, né? Tinha um símbolo, tinha a marca do governo. Aí, e a gente comia ali, era uma bênção de Deus, comia. Aí certa vez chegou uma pessoa lá pedindo também um alimento, né? Aí a gente separou um pacote de feijão, aí nós demos para essa pessoa. Sabe o que a pessoa fez, irmãos? A pessoa na mesma hora pegou o feijão, tacou o feijão no asfalto. Só viu o caroço de feijão voando para todo lado. Falou, como é que vem me dar isso aqui? Pá, jogou no chão, irmãos. Desfez daquilo ali, né? Não foi parecido com o que o povo do deserto fez ali? Esse pão maldito, esse pão vil, vou comer isso aí. Então tá vendo, irmãos? A que ponto que pode chegar a ingratidão do ser humano? Então, irmãos, se no seu prato tem aquela picanha,
ou aquele alimento ali chique, né, que muitos gostam, alimento que muitas vezes nós falamos, esse alimento de rico, camarão, picanha, salmão, que mais? Que o irmão pode falar aí? Algo bem valioso aos nossos olhos? Que mais, irmão? Lasanha? Algum alimento assim sofisticado? Já pensou, irmãos? Parreja? Não sei nem o que é. É peixe? Olha. Então aprendi agora, irmãos. Porque se alguém chegasse para mim e falasse, pastor, você quer parreja? Eu falaria, é de comer? Amém. Então, irmãos, quando tiver isso no seu prato, agradeça a Deus. Mas no dia que tiver só arroz e feijão e ovo frito, aliás, eu gosto muito. Um arroz, um feijão e um ovo frito ali molinho, irmãos, inteirinho. Não pode despedaçar tudo, né? Deixar ali inteirinho, fritinho. Irmãos, eu gosto muito. Então, irmãos, quando tiver isso também, agradeça a Deus do mesmo jeito. Que uma das coisas que a palavra de Deus nos fala, sabe o que é? Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Irmãos. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus, ele não está olhando para a quantidade. Deus, ele está olhando para a fidelidade. Deus, ele está olhando para a gratidão. Porque às vezes a pessoa chega até o ponto de falar assim, pastor, eu não ajudo na igreja porque eu tenho muito pouco. Aí a Bíblia vai mostrar um caso de uma viúva que só tinha ali 2 moedinhas. Era uma ou era 2? Era 2, né? A viúva só tinha apenas 2 moedinhas, irmãos. Ofertou aquelas 2 moedinhas, era pouco, né? Aos olhos do homem. A Bíblia vai dizer que tinha muitos religiosos ali, ofertando muito, ofertando ali muitas riquezas. Só que isso não encheu os olhos de Deus. O que encheu os olhos de Deus foi aquela viúva ofertando o pouquinho que ela tinha. Porque Deus não olha para a quantidade, Deus olha para a gratidão e para a fidelidade. Ela ofertou pouco, mas ela ofertou com alegria, com gratidão no coração, com adoração, ela ofertou pouco. Aí Jesus falou, tá vendo todos esses religiosos aí, ó? Deram muito dinheiro aí, ó. Mas eu te digo que ninguém ofertou mais do que essa viúva aí, ó. Que ela ofertou tudo que ela tinha. E não é a quantidade, Deus olhou, foi para o coração daquela mulher. Porque antes de Deus olhar para a oferta, Deus, ele está olhando para o ofertante. Como está o coração do ofertante. Por isso que a Bíblia fala, ó, se você for ofertar no altar e se lembrar que seu irmão tem algo contra ti, deixe sua oferta ali sobre o altar, não oferte agora, deixe sua oferta sobre o altar, vai lá e reconcilie com teu irmão, aí sim você pode chegar e ofertar a sua oferta. Muitos vão usar até esse pretexto, né, para não ofertar. Eu estou com raiva do meu irmão está com raiva de mim, então não vou ofertar. Não foi isso que Deus falou. Deus falou, vai lá, se conserte e depois você vai ofertar sim. Não é, irmãos? Então, Deus está olhando para o coração. Olha só Caim e Abel, para encerrar, né? Caim e Abel. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Por quê, irmãos? Porque Caim já estava com o seu coração ali, né, amargurado. Caim ficou com inveja do seu irmão, porque Deus aceitou a oferta do irmão, né? Ficou ali com o coração pesado, ficou ali com o coração trancado, a fisionomia dele ali, né? A fisionomia fechou. Deus até falou, por que decaiu o seu semblante? Se fizeres bem, você vai ser abençoado. Mas se você deixar o pecado te dominar, o pecado já está aí à porta. O cabe é você dominar ele. Porque senão ele vai te dominar e você vai cair. Deus deu uma chance para ele. Só que Caim continuou ali com o coração trancado, não se arrependeu, e todos sabem o final de Caim. Vai dizer que Caim saiu da presença do Senhor. Então note que antes de Deus olhar para a oferta, ele está olhando para o ofertante, irmãos. Então, irmãos, é gratidão. Então note que quando Jesus, ele deu graças por aquele alimento, aí aconteceu o milagre, irmãos. Deu graça por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Aí a Bíblia vai dizer que à medida que ele distribuía, os pães iam se multiplicando. À medida que ele ia ali ajudando o seu próximo, os peixes iam se multiplicando. Então veja 2 princípios aí. O princípio da gratidão e o princípio de ajudar o próximo. Irmãos, Deus, ele quer ajudar muitas vidas. Mas ele quer ajudar essas vidas através das nossas vidas, né? Note que os pães, a Bíblia vai dizer que os pães saíram das mãos de Jesus e foram para as mãos dos discípulos, e os discípulos começaram a distribuir. Tá vendo, irmãos? Que Deus, ele coloca coisas nas nossas mãos para a gente ser canal de bênção também. Então, à medida que os discípulos distribuíam os pães iam se multiplicando. Vai dizer que deu para alimentar toda aquela multidão, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes.
quantos discípulos Jesus tinha ali? Os discípulos principais ali, irmãos, quantos eram? Os apóstolos? 12, né? Quantos cestos sobraram? 12, né? Um cesto para cada um, não faltou para ninguém. Então, irmãos, olha só. A palavra de Deus nos ensina isso. Se nós formos gratos e estendermos a nossa mão para o próximo também, nada vai nos faltar também. Pelo contrário, vai sobrar. Quando sobrou, Deus falou assim, ó, junte tudo aí em cestos, porque Deus é contra o desperdício, né? Deus é contra o desperdício, irmãos. Esse negócio de jogar o feijão no chão, esse negócio de pegar a marmita e jogar fora, isso não é de Deus, não. Então, junte em cestos cheios aí, e aí 12 cestos sobraram ali, a quantidade certinha para cada um dos discípulos. Então, viram, irmãos? 2 exemplos. Um povo que perdeu a bênção por causa da ingratidão, e um povo que foi abençoado por causa da gratidão. E o maior exemplo que deu foi o próprio Jesus, né? Jesus, o homem perfeito, ele deu o maior exemplo. Falou, Pai, graças eu te dou por este alimento, e tudo se multiplicou. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco das coisas não se multiplicarem nas nossas vidas. Pode ser que a gente esteja reclamando. Pode ser que a gente esteja murmurando. Então hoje é dia da gente se examinar. Agora, quando Deus começa a abrir as portas, quando tudo começa a se multiplicar nas nossas vidas, irmãos, pode ter certeza que aí está envolvido gratidão, adoração e ajuda ao próximo. Então, irmãos, o que essa palavra de Deus disse hoje? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Quem crê, aplaude essa palavra, irmãos, porque a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Eu creio que a partir de hoje, né, nós vamos nos vigiar mais.